nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre gestão. Gestão de pessoas, RH estratégico, propósito, liderança feminina. A gente vai bater um papo muito interessante. E para isso, eu vou receber uma mulher que inspira pela trajetória e pelos resultados que gera. Ela que é filha de uma família simples, que acreditava no poder da educação, construiu uma carreira sólida em gestão, pessoas e governança. É fundadora da Inove Talentos e Soluções Empresariais, atua em conselhos e criou uma própria metodologia, o Sprint. Gestão, aceleração de resultados. Eu tô falando de Tânia Leão Segurado. Bem-vinda ao nosso podcast, Tânia. Bem-vinda, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha trajetória, mas principalmente de poder ser um alerta, né? E uma ponte de desenvolvimento para as empresas e também para as pessoas. Com certeza. Há pouco conversávamos aqui, eu já conheci um pouco da Tânia, mas eu quero que as pessoas que nos assistem, elas também te conheçam e conheçam um pouco mais da sua jornada, além da vida profissional. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Tânia, dissesse quem você é, quando começa, quando você se insere nessa jornada profissional voltada para o mundo da gestão. E eu quero que você se apresente para o pessoal, para eles ficarem um pouco mais familiarizados e conhecerem a Tânia. Ok. Bom, basicamente, né, eu cresci numa família que tinha como foco o ensino, né? Então, a educação, embora simples, mas a educação era a base do que meus pais, né, me passaram, faltar, né? Não podia faltar. E eu tinha um único objetivo, estudar, né? Precisava estudar, querendo ou não, eu tinha que estudar. Sim. E desde cedo, como eu sempre fui uma pessoa assim, mais comunicativa, mais falante, né, mais desenvolta, eu já sabia que eu gostaria de fazer algo que me levasse a trabalhar com o público ou com pessoas, algo que fosse semelhante aí a tudo que é ligado a relacionamento. Sim. Eu fiz inicialmente relações públicas, né, e exerci a profissão durante alguns anos e essa profissão me trouxe, nesses ensinamentos, me trouxeram uma base muito grande, principalmente com relação ao mundo corporativo, né? Com relação à forma de comunicar, as posturas, né? O acesso a informações sensíveis, como lidar com informações sensíveis. E isso foi uma base e logo em seguida eu também me encantei pela área de gestão de pessoas. E fiquei nessa área de gestão de pessoas e também trabalhando com processos, né, com mapeamento e modelagem de processos, implantação de certificações. E durante toda a minha carreira eu militei nessa área, fiz inúmeros cursos de curta duração, outros MBAs também, todos, né, em sincronia aí com o que eu estava trabalhando. E por último, né, eu me certifiquei como conselheira, né, de empresas e também eu estou neste momento, né, já militando nessa área com um grande diferencial é que eu participei e passei por todos os cargos, né, que uma pessoa pode dentro daí das minhas áreas de especialidade. E essa bagagem que realmente faz a diferença para um conselheiro, que é o que eu vejo que seria o meu diferencial, né? Eu tenho a bagagem de todos esses cargos, eu estive, né, nos mais diversos segmentos durante toda a minha carreira, então isso me traz aí uma certa autoridade para o que é mais importante na minha atuação como conselheira, que é saber analisar o hoje, mas principalmente, né, antever problemas, antever riscos e trazer discussões e contribuir com os empresários, né, com as empresas para as questões e as expansões do futuro, de um novo projeto, de um novo produto. Te ouvindo, eu tenho certeza que o pessoal que nos assiste consegue entender que, de fato, você é uma autoridade no que fala. E o seu método em específico, ele traz algo que eu gosto muito, que é a estratégia. A gente vai poder compartilhar com o pessoal aqui muita coisa hoje. Mas, principalmente, essa coisa de navegar da estratégia à execução. Porque, às vezes, as pessoas elas até têm acesso à estratégia, mas não conseguem executar.
E aí, falando de planejamento estratégico, que eu sei que é algo que você de fato tem lugar de fala, né? Muitas empresas, elas até fazem um planejamento estratégico, mas fica na gaveta, né? Por que isso acontece tanto no seu ponto de vista? Essa expressão de fica na gaveta é uma das expressões que eu mais ouço, né, durante as consultorias. Desde que eu fundei a Inove, né, que é uma empresa de consultoria na área de processos, pessoas e governança desde 2013, é algo que é quase que recorrente. As empresas nos buscam para fazer planejamento e a primeira fala que eu ouço é: olha, eu já fiz, eu já tentei, mas não passou do workshop das fases iniciais, ou seja, no momento da execução, quando todos os líderes, quando eu teria que colocar a mão na massa e fazer as ações e fazer acontecer, a gente acaba sendo engolido pelo dia a dia e não acontece, né? Então, isso, de certa forma, cria uma barreira para que as empresas façam planejamento, né? Porque já vem com esse estigma de que ele não vai dar certo, de que é difícil, de que é algo burocrático, né? Que não vai gerar resultado. E é muito pelo contrário, Sim. né? Um planejamento, ele faz com que empresas, né, caminhem por estradas mais seguras. Imprevistos vão acontecer, nós vivemos num momento muito atípico, né? Quer seja do ponto de vista político, quer seja do ponto de vista global, com guerras, né? Com catástrofes, com pandemia. Então, quando você tem um mapa desenhado, ou seja, você sabe do ponto que você está, aonde você quer chegar, de acordo com o que você pode fazer, e aí não é um planejamento que você copia do outro, ele tem que ser personalizado. Aí sim, você para de apagar incêndios. Essa é a diferença do empresário, né? Que hoje se sente muito só, e é o que eu mais ouço dos empresários, aonde eu passo, é que é uma posição muito solitária, né? Porque ele incentiva, ele motiva, ele faz acontecer, ele fornece os recursos, mas quem faz isso para ele, né? Então, não dá, é algo que muitas vezes não dá para dividir. E quando você tem um norte através do planejamento estratégico, mas desde que ele seja adequado e aderente para a sua realidade, essa é a diferença. A metodologia pouco importa, né? A diferença ele serve para você, porque se a metodologia serviu para o outro, que mesmo que seja do segmento, mas a sua cultura é diferente, a forma com que você chegou até ali é diferente, o seu pessoal, a sua equipe é diferente, então ele tem que ser personalizado para que a execução aconteça. E aí eu imagino que você falou que foi o que você mais ouviu, né, na sua jornada aí dentro das empresas, e que de fato é uma dor que você pôde acompanhar de perto, né, que os empresários têm. E aí nasce o seu método, né? Então eu gostaria de aprofundar aqui sobre o seu método. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é, né, o Sprint Gestão e como que funciona na prática. Acredito que você tenha criado esse método numa intenção mesmo de solucionar uma dor. Então, conta para o pessoal o que é o seu método Sprint Gestão e como funciona na prática. Olha, durante todos esses anos na consultoria, nós tivemos a oportunidade, né, de atender empresas de todos os portes, mas principalmente empresas de grande porte. Nós já atendemos empresas que faturam aí 200 milhões por ano, né? Então, assim, imagina que um planejamento nesse nível, ele requer aí não só o conhecimento de diversas áreas, mas também uma aproximação muito grande com o fazer e com a cultura dessa empresa. Porém, o que eu sempre observei foi que os pequenos e médios, eles não têm atendimento, né? Observando, né, os meus pares consultores, as empresas, né, de eixos fora de Goiás, dificilmente você encontra uma consultoria que tenha um olhar especial para pequenos e médios. E foi pensando nesse mar, nesse oceano azul, né, que eu criei o Sprint. Porque, de posse de todas as metodologias que a gente já aplicava nas grandes empresas, por que não fazer aí um reduzido, ou seja,
um apanhado daquilo que dá certo para uma grande empresa, mas personalizado e adequado para uma pequena e para uma média. Porque a grande empresa, de uma forma ou de outra, ela já tem várias possibilidades de mitigar riscos ou de não correr esses riscos ou de se antecipar, né, com um planejamento mais ou menos estruturado. Mas o pequeno, ele nem sabe que ele precisa de um planejamento. Ele nem sabe da importância, né, de um planejamento. E esse foi a minha intenção, né? Eu criei um método que ele passa para a aplicação, ele sai da formulação das estratégias para a execução em poucos dias. Os resultados são colhidos e são vistos, esse é que é o mais importante, em pouco tempo, né? De forma que, num prazo de mais ou menos 3 meses, essa empresa ela já está vendo os resultados não só com alcance de metas, mas na mudança de comportamento das pessoas, na mudança de comportamento do próprio empresário, que é fundamental, porque o pequeno, ele ainda não tem tanta formação em gestão, em governança, às vezes ele nem sabe da importância disso, né? Porque geralmente os pequenos e os médios, eles olham para a questão financeira, para a perspectiva financeira. E é claro, né, que o financeiro ele sempre acaba se sobressaindo sobre os outros processos. Mas o financeiro acaba que ele é o final de um processo que começou lá atrás, né? Pessoas trabalharam antes, processos, né, percorreram toda a cadeia produtiva da empresa. Um comercial teve todo o seu trabalho, a parte de operações, né, qualquer que seja o segmento, né, o financeiro é um final de algo que foi transformado e que aconteceu. E a parte do planejamento é justamente a outra ponta, né? Então, se nós podemos formular as estratégias, adequar para aquele segmento, para aquela pequena empresa, mas principalmente respeitando a cultura da pequena e da média empresa, que é muito diferente da cultura de uma grande empresa, onde até os líderes já estão mais desenvolvidos para receber esse método. Então, todo o nosso apanhado, né, de execução, de formulação de estratégias, de definição de metas, de reconhecimento de onde está, de qual momento daquela empresa, para qual momento ela deseja chegar, ela faz toda a diferença quando ela é personalizada. Perfeito. E você sabe que você falando aí agora, me recordei que ainda essa semana nós recebemos um empresário que ele já se encontra como grande, né? E ele deixava dicas de como sobreviver, né, nesse momento inicial, como empreender, dica para quem quer começar. E ele foi muito contundente quando ele disse assim, que separe as funções, porque de fato o pequeno, o médio ainda, ele tá tentando sobreviver e ele quer ser tudo, ele quer fazer tudo, ele não sabe, ele não quer pedir ajuda para ninguém, é centralizador demais e não tem o conhecimento, que foi o que você citou aqui agora há pouco, de que precisa também do planejamento estratégico. Imagina que isso é só quando ele estiver maior, grande, né? E não é assim, então eu gostaria que você fizesse um alerta para o pessoal que está te assistindo aqui, que não é então só quando a empresa está grande. Você pequeno, você médio, também precisa de um planejamento estratégico. Dá para deixar um alerta para esse pessoal de quando é que eles precisam buscar um planejamento estratégico para o negócio? Olha, planejar independe de tamanho e de segmento. Mas eu me arriscaria a dizer que quando você empreende e que você tem realmente a intenção de se consolidar naquele segmento e de crescer, planejar é mais importante ainda, porque te direciona, né? Te direciona, te traz conhecimento, te diz... É quase que pegar na mão e falar, vamos por aqui. Exatamente, te diz, olha, por esse caminho ainda não dá, ou por esse outro caminho é importante, e principalmente para que você reconheça que tão importante quanto olhar para a perspectiva financeira, ou seja, para onde o dinheiro daquela empresa está indo ou está vindo, é importante olhar para as pessoas, é importante definir os processos internos, ter certeza de que os seus processos não trazem retrabalho, não trazem desperdícios de qualquer monta, né? É importantíssimo olhar para a perspectiva da tecnologia e
também, e aí é um ponto crucial, né, olhar para a perspectiva comercial, né? Então, o pequeno e o médio, ele tem muito mais chances de se dar bem e se consolidar e chegar a ser uma grande empresa quando ele caminha com o planejamento, porque ele não sai desordenado. E os líderes, né, que estão dentro dessas empresas, quando eles têm metas claras, quando os processos, né, de toda a cadeia produtiva lá dentro, quando as pessoas sabem o que tem que fazer, tem seus processos descritos, quando há uma gestão de pessoas, mesmo que de uma forma muito simples, né, mas de forma ordenada, com políticas, né, que tragam atração, que tragam retenção de pessoas, é um conjunto de itens, né, de componentes que estão dentro desse planejamento, né, de uma forma adequada para aquela empresa e que vão levar a caminhos, né, que aí é só o futuro para dizer, mas geralmente é de muito sucesso. E assim, Tânia, como nós estamos falando aqui a todo momento sobre essa dor de fazer o investimento e muitas das vezes engavetar isso ou não conseguir executar, vamos deixar aqui para o pessoal quais são os resultados que você garante, né, que essa empresa ela passa a ter quando ela aplica o seu método, o método Sprint. Quais resultados dá para ver se a pessoa começar a sentir assim que o método é aplicado? Olha, nós poderíamos ficar aqui papeando sobre isso, falando sobre os resultados muito tempo, muitas horas. Mas assim, eu posso te citar resultados de pequenas, de médias e de grandes empresas aonde já foi aplicado, né? De pequenas empresas, os resultados, primeiro, nas pessoas, no comportamento das pessoas. Porque as pessoas acabam que são subestimadas de que não vão dar conta, ou que não vão entender, ou que não é possível. E é muito pelo contrário. As pessoas querem trabalhar por propósito. E quando você passa para um time uma meta, mas que essa meta tem um porquê, que essa meta todos sabem onde vão chegar, como vão chegar e que ela é factível, as pessoas passam a trabalhar por propósito e ninguém quer chegar no dia de uma apresentação de resultados e dizer que não fez nada e que não tem meta e que não atingiu ou que teve problemas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe é a mudança do mindset das pessoas. As pessoas passam a ser, né, os líderes e até os componentes das equipes. Elas passam a ser mais sérias, elas passam, têm maior engajamento, maior olhar de dono, esse tal desse olhar de dono, né, que todo mundo fala e que é algo, vamos dizer assim, que fica na imaginação. O que é olhar de dono? É quando eu faço independente do cargo que eu estou ou no cargo que eu estou. Se eu faço café, eu tenho que fazer o melhor café com o mínimo de recurso. Fazer café é cuidar do bem-estar das pessoas. Quando alguém que faz café sabe que ela está cuidando do bem-estar das pessoas, ela vê propósito no que ela faz. E eu posso passar do cafezinho para um gerente de qualquer área. Porque se ele não tem metas, se ele não consegue engajar a turma dele, a equipe dele, para chegar nessas metas, a empresa não vai bem. E então esse primeiro olhar é no comportamento das pessoas. Segundo, o empresário deixa essa solidão, né? Ele passa a sentir que aquela equipe de líderes que ele colocou são seus aliados, né? Porque todos estão caminhando no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, todos querem chegar no mesmo lugar. Então, é alguém que se sente mais apoiado, mais amparado, e é a motivação que o empresário sempre precisa, Sim, né? Ele motiva, mas aqui a motivação ela vem ao contrário, são outras pessoas que ajudam nessa motivação. E todo esse engajamento gera o quê? Gera entrega de melhores produtos ou de melhores serviços, aí depende, né, do segmento da empresa, mas com melhores produtos, com melhores entregas, com clientes mais satisfeitos, o que acontece? O financeiro também aparece, né? Que é, né, as empresas precisam de lucro, né? Até uma ONG precisa de lucro, sim, né? Nenhuma ONG pode ficar no vermelho. Então, nós temos aí essa mudança geral em comportamentos, em apuração de resultados, né? Em apoio e engajamento, né?
E isso acaba levando, principalmente as médias e as grandes, para alçar outros voos, que é instituir uma expansão, criar novos produtos, ter novos serviços, né? Isso dá, encorpa, né? Isso dá musculatura para que o empresário saia do ponto de consolidação para expansão e novos produtos. E quando você falava ali sobre a mudança do mindset, né, do corpo, né, dessa empresa, eu me lembrei de uma parábola que a gente usava muito para fazer menção a isso, que é a do envolvido e do comprometido. É como se as pessoas antes elas só fossem envolvidas no negócio. E a partir do momento em que elas são inseridas dentro de um planejamento, que elas passam a entender como funciona todo esse caminho, elas se comprometem, se sentem parte mesmo do negócio. É realmente assim que funciona. Então, acho que fica claro que para o pessoal já dá para clarear muito a mente das pessoas. Quem foi esperto e já pegou papel e caneta e anotou. E agora a gente entra numa outra pauta que também é um ponto forte da sua atuação até aqui, né, Tânia? Que é a implantação do RH estratégico, não é isso? Gostaria que você falasse dessa dor, porque ainda é uma dor esse tema dentro das empresas. Novamente, eu tenho que dizer que ter um processo de RH, né, ou de gestão de pessoas estruturado, também depende do porte da empresa. Porque as empresas são feitas de quê? São feitas de pessoas. Qualquer estratégia, qualquer diretriz que alguém queira implementar, ela vai depender de pessoas, Sim. Né? E se você tem uma pequena empresa, você precisa de políticas boas para pessoas. Se você tem uma média, se você tem uma grande, geralmente já tem, né, um RH mais estruturado. E o que é esse RH mais estruturado? É quando você reconhece que esse processo ele precisa ter as suas políticas definidas, né? A política de contratação, as políticas de demissão, de movimentação de pessoas, as políticas de remuneração, como todos esses processos, né? Os processos legais, os processos de saúde e segurança do trabalho, como isso é visto dentro da sua empresa, como isso é executado, como isso é aplicado dentro da sua empresa. Porque em muitos desses pontos, principalmente na parte legal, você corre um risco, né, de infringir, né, a legislação e de ter prejuízos financeiros. Sim. Segundo, que você pode ter um time que vai ser de um turnover grande, ou seja, pessoas entram e saem constantemente. Então, é um custo que você nunca vai conseguir medir. Sim. E segundo, você vai sempre correr o risco de que, não implantando desenvolvimento de pessoas, as pessoas vão fazer entregas ruins. Quem não é treinado, quem não está consciente com o que faz, quem não recebe reciclagens, treinamentos, quem não tem oportunidade de se desenvolver, não vai fazer boas entregas, né? Então, é um conjunto, né, que a gente chama dos subsistemas da empresa, e aí com ferramentas, com todo um aparato, né, que pode ser feito de uma forma muito simples. E aqui eu não estou falando de investimentos. Esse é o mito que nós precisamos tirar da cabeça do pequeno e do médio empresário. Você pode ter um RH muito bom, muito estruturado, com investimento baixíssimo. Basta ter criatividade, basta ter boa vontade. E assim, eu acho que esse é mais uma das pautas que nós ficaríamos horas aqui conversando sobre. Mas eu gostaria que você dividisse com o pessoal como que é um passo a passo, né, assim, dentro de um negócio, de uma pequena, de uma média empresa, o que muda na prática? Um RH estruturado, ele traz inúmeros benefícios em várias áreas, mas eu posso citar 3 que, primeiro, aumenta a retenção. O turnover realmente ele cai substancialmente. Então, as pessoas ficam mais nas empresas. Segundo, as pessoas passam a ver propósito no que ela faz. Ou a partir do momento que a empresa passa a cuidar das pessoas, e eu não digo cuidar das pessoas do ponto de vista de passar a mão na cabeça. Não é esse tipo de cuidado. Cuidar para que o ambiente seja favorável, para que os recursos sejam dados, para que o trabalho seja executado, né? E que as pessoas passem a ser tratadas com justiça. O que todo ser humano quer e o que mais faz com que os seres humanos saiam das empresas é não ter percepção de justiça e que o líder imediato não está preparado para ser um líder. Então, as pessoas pedem demissão do líder imediato
e a gente fica com a impressão de que ela pediu demissão da empresa como um todo. Não, geralmente as pessoas pedem demissão do líder imediato. Por quê? Porque não há um desenvolvimento de liderança. É isso. Então, assim, é uma contribuição, gente, que, de novo, ficaríamos horas falando sobre isso aqui, mas eu tenho certeza que você já conseguiu esclarecer muita coisa. Depois as pessoas elas vão conseguir também te acompanhar, nós vamos deixar aqui pro pessoal como que elas te acompanham. Mas eu não poderia, tá, deixar de aproveitar a sua presença aqui para também pincelar aqui uma pauta importante da sua carreira, né? Que você é presidente da BPW Goiânia, não é isso? A Tânia é uma mulher multifacetada, então eu gostaria que você dissesse aqui pro pessoal, contasse um pouquinho, né, dessa sua parte de propósito, né, na liderança nessa conexão com mulheres de negócios, como que isso se conecta com a sua carreira? Conta pra gente. Olha, eu sempre acreditei que a gente tem que devolver para a sociedade, para o universo, tudo que a gente recebe, né? E eu sou uma pessoa que eu acredito demais no voluntariado. Então, toda essa minha atuação na BPW, ela vem dessa crença, né? A BPW é uma sigla, né, de uma associação de nível mundial, que significa Business Professional Woman, que é uma associação de mulheres de negócio, que foi fundada em 1920 nos Estados Unidos, por uma advogada, a partir de um momento em que os maridos estavam, né, em outros trabalhos e tinham ido para a guerra, e isso foi se fortalecendo depois na Segunda Guerra, e as mulheres precisavam tomar conta dos negócios em vários lugares, e ela percebeu essa necessidade, mas se as mulheres não tinham preparo para isso naquela época, né? Imagina 1920, depois 30, 40, elas não tinham preparo, e ela começou essa associação com esse propósito, de dar apoio, né, apoio corporativo, apoio de desenvolvimento, de conhecimento e apoio pessoal também para as mulheres de negócio. Hoje, a BPW está presente em 100 países, né, no mundo. Ela tem assento consultivo na ONU, as políticas da ONU voltadas para as mulheres têm pessoas do Brasil e de outras localidades do mundo que são BPW, né? Existe uma cadeira consultiva para isso. Também na Secretaria da Mulher do Governo Federal nós temos representantes da BPW e nós temos presente aqui no Brasil em 27 localidades. Cada localidade tem uma presidente, né? Em Goiânia sou eu. E a nossa atuação é justamente essa. Ela é uma associação apartidária, não é assistencialista, embora nós tenhamos projeto de assistencialismo, mas é uma associação que apoia mulheres de negócios, tanto nos seus negócios do ponto de vista comercial, como de desenvolvimento do negócio, como de desenvolvimento pessoal, mas acaba que nós costumamos brincar que a gente acaba sendo uma confraria, né? Porque você tem BPWs pelo mundo inteiro, aonde você vai, você pode se conectar, você pode fazer trocas de negócio, então há um movimento mercantil entre as BPWs do Brasil todo e internacionais também, né? Existem comitês internacionais que atuam em frentes que a gente nem imagina o quanto a BPW tem influência nos assuntos gerais pelo mundo. Mais um dos assuntos que ficaríamos horas, tá? Então, assim, pra gente partir pro encerramento, eu tenho certeza que quem estiver aqui com a gente nos acompanhando vai olhar para esse papo, vai sentir interesse em te acompanhar, te conhecer de perto. Onde é que as pessoas te encontram, Tânia? Tem alguma rede social que você pode deixar aqui pro pessoal? Como que elas fazem para te encontrar? Bom, eu sou no Instagram, né, Tânia Leão Segurado, e também estou no LinkedIn. Isso, também, né? Tânia Leão Segurado. Perfeito. E aí, partindo para esse encerramento, para esse encerramento, inclusive, Tânia, você vai agora deixar um recado muito especial aqui para o seu público, porque eu tenho certeza que as pessoas que te acompanham vão estar aqui com a gente nesse podcast. E para quem não te conhece também, tem interesse na pauta, tem interesse em fazer gestão, o que você deixa de contribuição para as pessoas que estão nos assistindo hoje, no sentido de o que é fazer gestão de verdade? Deixa um recado para o pessoal. Bom, inicialmente eu quero deixar claro que qualquer pessoa pode
fazer qualquer interação comigo que eu respondo, né? Pode me passar direct, pode ir no LinkedIn que eu vou responder, vou ter o maior prazer de responder ou de trocar informações, conhecimentos, porque a gente não sabe de tudo, eu também posso aprender muito com vocês, né? Aproveitem, gente. Não é todo dia que vocês escutam uma autoridade assim, fica não. em aberto, mas primeiramente que conhecimento não enche gaveta, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, assim, a pautar a nossa vida, e mesmo que você nem trabalhe, conhecimento não enche gaveta. Quanto mais conhecimentos, e conhecimentos nas mais diversas áreas, né? Faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz com que a gente seja mais crítica e com que a gente não vá pela cabeça dos outros, né? E falando em gestão, né, para os empresários, que se desenvolverem em gestão, em governança, é fundamental para o seu negócio dar certo. Nós estamos num mundo de muitas incertezas. São muitas os critérios que fazem com que um negócio não dê certo, né? E você precisa estar preparado, e é buscando conhecimento, é buscando apoio, é buscando mentorias, né? Que você vai se cercar e se blindar, né, de boas práticas para que o seu negócio alavanque cada vez mais, para que você tenha sucesso, porque afinal de contas, todo empresário é um sonhador, né? É um sonhador e um sonhador que luta muito num país como o nosso para se manter vivo, para se manter de pé. E aí é através do conhecimento e de apoio que esse empresário vai ter sucesso. Maravilha, Tânia. Tânia, eu quero assim te agradecer pelo tempo, né? Você nessa agenda corrida disponibilizou um tempo para vir aqui falar com a gente. Então, assim, obrigada pelo seu tempo, obrigada por vir aqui dividir um pouco do seu conhecimento. É pouco tempo, gente, para ouvir alguém que tem tanta experiência e que pode ensinar tanto. Eu, particularmente, tenho uma tese de que mais importante, às vezes, do que o que é para quem. Então, é para quem perguntar. Então, assim, tô de frente com a Tânia. Eu vou aproveitar demais para fazer algumas perguntas para ela aqui e aprender ainda mais com ela. Mas o Estúdio Golden Filmes, ele tá de portas abertas, então todas as vezes que você quiser voltar para contribuir com o pessoal, nós te recebemos aqui com o maior carinho. Obrigada, Tânia, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.